Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Time Hack Podcast, o podcast que é feito de comunicador para comunicador. Toda semana, você já sabe, profissionais de destaque no mercado da comunicação compartilham com a gente bastidores e experiências que tornam o seu trabalho diferenciado. Bem, mais essa semana, para bater um papo comigo, tem, é claro, Vinícius Coimbra. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Adriano? Tudo certo? Ricardo Veiga, nosso operador de áudio. O nosso convidado é muito especial hoje. Conta pra gente. Estamos com nada mais, nada menos que o repórter, apresentador e jornalista da TV Fronteira Paulista, afiliada à Rede Globo, Murilo Zara. Tudo bem, Zara? Tudo ótimo. Muito contente de estar aqui com vocês. Já estava dizendo da honra que é estar aqui, sabendo das pessoas que vocês já convidaram e fazer parte desse time é uma grande alegria. Espero poder contribuir com um pouquinho da minha experiência, do meu caminho no jornalismo e trazer um pouquinho de história. A gente vive de contar história e quando não está trabalhando, conta história também. É o que a gente gosta de fazer. Obrigado pelo convite, gente. Pô, a gente que agradece. E já partindo então para a pergunta praxe, para a pergunta padrão, quem é Murilo Zara na fila do RH? Murilo Sanches Zara. Tem um Sanches aí no meio que não é muito famoso, mas eu gosto de contar o Sanches porque é um dos grandes patrimônios meus. E meu avô Eugênio Sanches, uma pessoa muito especial na minha vida, então eu gosto de manter o Sanches. Quem me conhece sabe do orgulho que eu tenho também do Sanches, mas profissionalmente Murilo Zara. Sou nascido em Presidente Prudente aos 16 de fevereiro de 1982. Aqui estudei, fiz o colegial, passei no vestibular em Londrina, cursei a Universidade Estadual de Londrina de 2000 a 2004. E em 2004 mesmo, depois do fim da faculdade, eu perdido em relação a onde iria trabalhar, como conseguiria emprego, que acho que todo mundo tem esse dilema em algum momento. Sim. O pessoal da minha turma falou: Murilo, vai ter um concurso para jornalista, vai ser lá em Ponta Grossa, Paraná, e vai toda a turma para lá. Eu falei, vamos, porque vai reunir a galera depois da faculdade, já era um grande motivo para estar junto. Fiz a primeira prova, era uma prova escrita, e a gente saiu, curtiu. Depois de um tempo o pessoal me ligou: Murilo, você viu que saiu o resultado da primeira fase? Nós passamos, vai ter segunda fase, é prática. Eu falei, não, vamos ver o que vai dar, porque eu não tinha experiência nenhuma de campo, a não ser o que eu tinha feito na faculdade. Lá a gente tinha 1 hora para fazer uma pauta, depois 1 hora para executar essa pauta na rua e 1 hora para editar. E quando a gente chegou lá, muitos eram profissionais com anos de experiência, pessoal que já estava trabalhando inclusive na TV lá e que estava tentando ser efetivado via concurso. E aí eu falei, cara, se eu conseguir terminar a reportagem, porque eu nunca tinha feito uma reportagem em 1 hora. Caramba. Na faculdade, às vezes, a gente tem 2 dias, sim, tem pelo menos uma manhã inteira para fazer, né? E aí, cara, me dei por satisfeito porque eu terminei a matéria. Entreguei ela editada e vim para casa e esqueci, né? E tava enviando currículo, conversando com algumas pessoas, vendo se eu iria tentar alguma coisa em São Paulo, tenho parentes lá, se ia para alguma cidade da região, enfim. E um amigo meu me ligou e falou: Murilo, você viu o resultado? Eu falei, que resultado? Não, você antecipou o resultado do concurso e a gente passou. É pra gente se apresentar com a documentação lá daqui 1 semana e começar a trabalhar. Eu falei, cara, não tem nem carteira de trabalho ainda, velho. E foi essa loucura, e foi assim que eu comecei a trabalhar na TV Educativa de Ponta Grossa, uma TV municipal, com abrangência ali de 15, 16 municípios, filiada à Rede Cultura. E lá trabalhei por quase 8 anos. Lá exerci todas as funções que existem no jornalismo de TV. E em 2011, já meados de 2011, estava com a ideia de buscar algo para crescer, algo na Rede Globo. Tinha essa ideia de que eu queria Globo. Comecei a enviar currículo, material meu, que aí eu já tinha um material mais amplo. E calhou de dar certo de ser Prudente. Eu trouxe o currículo para cá, alguns amigos que eu conhecia estavam aqui. Falaram, Murilo, deixa com a gente vai apresentar, e abriu a vaga. E fui convidado pelo Fernando Schwarz e pelo Mário Marins, que era chefe de redação na época, a integrar a equipe da TV Fronteira, e assim voltei para Prudente. Isso já tem
10 aninhos. Então, essa é mais ou menos a minha jornada no jornalismo. E tamo aí. Já são quase 17 anos de TV. Só trabalhei em TV. Você é jornalista desde 2004, já contou uma trajetória enorme que você tem. Daqui a pouco é 2024, 20 anos de carreira. Você falou como que você iniciou com a reportagem que você tinha 1 hora para editar e entregar. Com quase 20 anos, o que você entende para fazer uma boa reportagem de TV? Cara, depende muito, né? Depende muito. Tem reportagem que, se você me falar em meia hora, dá pra fazer. Aquela em que o assunto em si já segura, é um factual, não tem segredo, sabe? É saber contar bem, mas aí não demanda tanto tempo. Agora, tem reportagem que ele precisa de tempo. Principalmente as reportagens que eu tenho gostado muito de fazer, que são reportagens para contar histórias de pessoas. Aquela que não tem uma grande notícia, não tem um factual. Fala, por que vocês estão contando essa história? Por que eu vou contar a história de uma pessoa? Mas às vezes a história de uma pessoa é uma lição para tanta gente, tem tanta notícia no meio da história de uma pessoa, e que às vezes está do lado da gente e a gente não conhece. Essas precisam de tempo. Esses dias eu fiz uma entrevista com um senhor morador do Montalvão. Eu terminei a entrevista, o cinegrafista olhou para mim e falou, Murilo, o pessoal da edição vai te xingar, porque a bruta tá com 50 minutos. A bruta tinha 50 minutos. E eu falei, cara... Pra uma matéria de quanto tempo? A matéria fechou acho que com 8 minutos no ar, tudo. Uma matéria extensa do primeira edição, que tem um tempo um pouco mais bacana, né? Mas imagina reduzir isso. E eu até falei, cara, galera, deixa que eu edito, porque eu sei então os pontos de corte, enfim. Mas acabou que outra pessoa editou, foi o Thiago Rodrigues que editou, falou, Murilo, achei, ouvi, a história tava boa e conseguiu editar, e editou bem legal a matéria. Essas matérias demandam tempo, porque a gente quer ouvir. Você precisa ouvir a pessoa, ouvir a história, conhecer os pontos da história e deixar a pessoa falar, porque ali o papel nosso é só fazer o meio campo, né? É só costurar a história. Essa história. A história tá ali. Então essas demandam tempo. Já matérias de investigação, matérias pesadas, também levam muito tempo, muito mais na produção antes do VT em si do que no VT. Né? Você vai buscar informação de fonte, checar fato, ir atrás, até o momento que fala, vamos com a matéria? Vamos. E aí a gente vai produzir, fazer imagem e tal, o que precisar para ir pro ar. Então essas também muitas vezes demandam bastante tempo, mas quando vão pro ar o impacto delas é bem grande. Então eu falo assim, o tempo compensa o tempo no ar. Perfeito. É mais ou menos por aí. E Murilo, eu gostaria de tocar no ponto da rede, né, das matérias para rede, mas antes eu quero entender de você, como é um dia de trabalho, até para quem não é da área, Boa. Um dia de trabalho como apresentador e como repórter. Então você chega na redação, como que é a sua trajetória ao longo de um dia? A rotina. A rotina. Dia normal. Isso. Eu chego na redação por volta das 11 da manhã, 1 hora antes do jornal ir pro ar. Carla Moreno e toda a equipe, o Pedro Matias, o pessoal do FN1 tá com o jornal praticamente pronto, bem encaminhado. Eu converso rapidamente com o pessoal na redação, e aí, o que tem de novidade? Muitas vezes eu já tô sabendo o que tá rolando, porque eu tô acompanhando o grupo do jornal durante a manhã toda, o que tá rolando, eu já sei o que rolou no Bom Dia, então eu vou me atualizando durante a manhã. Eu chego já mais ou menos sabendo, a gente afina isso. Eu vou, me troco rapidamente e vou ler o jornal. Então eu leio o jornal e basicamente a gente está no ar. Então é um processo bem rápido assim, mas que depois de um tempo fazendo a gente fica bem confortável, mesmo com o pouco tempo, e até pela bagagem que a gente acaba acumulando dos assuntos, de estar acompanhando tudo que vem acontecendo. Então a gente consegue ali driblar esse pequeno tempo com essa bagagem toda que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo. Depois, à tarde, eu vou para reportagem. E aí eu vou para a rua mesmo, reportagem na rua, de cavar o fato, de buscar a história, de fazer as entrevistas. Volto, fecho meu texto, entrego para o editor, gravo o meu texto. E é mais ou menos por aí. Isso quando ainda não dou uma esticada, vou até o link do 2, quando o assunto... Muitas vezes a gente fala assim, deixa que eu vou fazer o link, porque... Deixa que eu faço, porque eu tô dentro da história, eu sei o que tá rolando. Fica óbvio fazer a entrada, né?
Então é assim, é mais ou menos essa rotina maluca da gente, mas que pode ser virada de ponta cabeça dependendo do que tiver de assunto. Tem dia que eu posso entrar 4 horas da manhã e inverter toda essa lógica. Da TV educativa lá no Paraná pra cá, você passou pouquíssimo tempo dentro da produção e já foi pro vídeo. E pouco tempo depois também, com a saída do... Esqueci o nome do colega? O João Gabriel. Não, o repórter que saiu do vídeo, que foi... Rio Derreira. O Rio Derreira. Em relação à rede. E quando ele saiu, pouco tempo depois você se tornou repórter, apresentador e depois repórter de rede. Murilo, como que um repórter se transforma em um repórter de rede? É um processo... E até hoje, cara, a gente fala muito de repórter de rede, mas hoje a filosofia da rede em si já não tá mais tão ter esse papel tão fixo. O cara assim, fixo. A gente, Boa. houve uma época em que, assim, para entrar em determinados jornais só entrava o repórter de rede. Por isso a gente ainda mantém a nomenclatura, mas hoje qualquer repórter pode entrar num jornal de rede, dependendo muito da bagagem, da confiança dos editores, porque os editores de rede querem ter confiança. Na verdade, o fundamental para ser repórter de rede é a confiança da rede no seu trabalho, na sua apuração, que você vai entregar no tempo e entregar um trabalho que, chegando lá, não vamos falar, vamos precisar fazer tudo de novo. Então, basicamente, é uma relação de confiança que, no meu caso, foi adquirida até que rápido, né? Eu falo que, assim, a saída do Rildo deixou uma lacuna muito grande, né? O Rildo foi muito tempo e foi um excelente repórter de rede. É um cara que, pra mim, eu considero como irmão mesmo e me ajudou muito nesse processo. Quando o Rildo saiu, eu conversei com a minha chefia, que eu tinha interesse de estar nesse lugar. E a minha chefia falou, legal, Murilo, a gente vai investir em você, vamos dar o espaço pra você. E eu vinha produzindo matérias, tentando encaixar em rede. A gente tinha entrado em alguns programas, em alguns jornais estaduais, mas faltava aquele jornal mais pesado. Foi aí que veio uma grande investigação do Ministério Público aqui na região sobre uma facção criminosa, uma grande denúncia envolvendo toda a liderança e mais a liderança na rua, e muitos pedidos de prisão, trechos de gravações de celulares de dentro de presídio, fora de presídio, um material muito extenso. Esse material chegou à minha mão. E quando a gente começou a produzir esse material, automaticamente, a primeira matéria quem fez foi o César Galvão. A gente estava sem repórter de rede, então a gente entendeu que no momento o papel era informar a rede. Ó, a gente está com esse material. E a rede, num primeiro momento, enviou o César Galvão. Ele veio. Caramba! E fez a primeira matéria DJN. Então, a denúncia foi no Jornal Nacional numa sexta-feira. Não ia entrar na sexta. Mas uma pequena parte do assunto vazou para um jornal impresso. Esse jornal impresso deu e a rede falou, a gente tem que ir. Então foi parte do processo que me ajudou também a virar repórter de rede. Porque aí o César veio e falou, vou fazer JN, vamos deixar o Murilo fazer o Jornal da Globo. Ótimo. Então foi quando eu encaixei primeiro o Jornal da Globo. Jornal Hoje, isso foi numa sexta. No sábado, o Jornal Hoje assistiu a matéria do Jornal da Globo, falou, Murilo, dá pra fazer uma do JH? Dá pra fazer. Fiz JH. JN não deu no sábado, mas na segunda-feira, o Bom Dia Brasil deu um VT meu, já assistindo do Jornal Hoje. Fizemos o Jornal Hoje de novo, e aí o JN pediu. Então foi meu primeiro JN. E ainda fizemos o Jornal da Globo nesse dia. Isso em que ano, Murilo? Foi em 2013. 2013. Nesse dia a gente conseguiu emplacar nos 4 grandes jornais de rede. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Como que foi pra você? Porque a gente sabe da relevância do jornal regional aqui, mas eu tenho certeza que muda e muda pra muito você entrar em rede, entrar pro Brasil inteiro. Como você se sentiu? Como que foi essa mudança de um jornal regional para um jornal nacional? Eu falo que sempre que a gente faz um jornal local bem feito, um VT bem feito pro local, você tem que pensar que ele tem potencial para ir pra rede. E eu fico muito satisfeito quando eu faço um VT que, mesmo não entrando em rede, ele entra no local e tem o reconhecimento. Eu bato o olho e falo assim, esse VT entraria. Não é todo dia que a gente vai entrar em rede. Sim. Se entrar num jornal nacional, por exemplo, você tem que estar com
um dos principais assuntos do Brasil e do mundo naquele dia, num dia em que pode ter 1000 coisas acontecendo. Então nem sempre vai entrar. Então, mas quando você olha o material e fala assim, fiz bem feito, estamos fornecendo um bom material para o local, é a mesma satisfação. Agora, quando você entra num Jornal Nacional, num Jornal Hoje, esses grandes jornais de rede, qual a grande diferença? É que você está numa vitrine enorme, você está levando o nome da região, o nome da TV onde você trabalha, o povo onde você trabalha, a região onde você trabalha, você está sendo visto e ali você está representando. Então é uma responsabilidade enorme e ao mesmo tempo em que é muito prazeroso, porque a gente sabe, quem acompanha o dia a dia de checagem, de apuração do jornalismo de um grande jornal de rede, quando a matéria vai para o ar é porque você fez todo o trabalho muito corretamente de checagem de tudo. Você analisou tudo, tudo foi perguntado, de onde veio essa informação, de onde tirou, quem banca essa informação, por que a gente está falando isso, como que a gente está falando isso. Então, quando a matéria vai para o ar é porque houve todo um trabalho minucioso para chegar àquele resultado. E aí vem a situação de falar assim, poxa, esse assunto que a gente está levando é tão relevante que ele está sendo escolhido entre quantos assuntos no país e no mundo para estar entre os principais. Então, nesse ponto, é uma alegria enorme, é um reconhecimento e também um alívio, porque é uma responsabilidade sobre o repórter tão grande que você fala, poxa, fiz meu trabalho, fiz bem feito, estou contente. Que você tenha consciência de que não foi só você, mas o rosto que vai pro vídeo é o seu. E, cara, isso é fundamental de falar, porque o rosto do repórter é o que vai, mas quanta gente trabalha. Essa coisa de carregar o time nas costas, de botar o rosto no trabalho de um time, é muito complicado, cara. Porque você não quer decepcionar ninguém. Exato. Eu sou assim, eu me cobro muito pra não querer decepcionar ninguém, velho. Então, quando eu coloco um VT no ar e a galera vem, Murilo, que massa, que legal, pomba, assistir, eu sinto o dever cumprido com a minha equipe também, sabe? Porque o meu trabalho é uma pontinha ali, velho. Quanto de apuração, de edição, de checagem, de imagem. Cara, os repórteres cinematográficos, os caras são muito mais importantes que nós, velho. Olha, você tocou num gancho que é interessante. Olha o trabalho que é para qualificar uma matéria para entrar na rede. O pensamento é fazer uma boa matéria para um jornal local, regional, mas se entrar na rede, excelente. Mas agora há pouco você falou de estar tentando encaixar uma matéria na rede. Sabendo de toda essa dificuldade, como que você projeta, planeja encaixar uma matéria na rede? Como que é esse trabalho? Tem duas formas da gente encaixar uma matéria na rede. Uma a rede pede e a outra a gente oferece. Estamos com material aqui, é um material que a gente acha que vale. Tem todo um processo de oferecer o material, a gente manda um resuminho do que vai acontecer na matéria e eles colocam para os editores-chefes dos jornais lá. A gente tem mais ou menos o perfil de cada jornal. Ó, essa matéria acho que tem cara de jornal Hoje, essa tem uma cara de jornal da Globo. Cada jornal tem um perfil de público, de assunto, de como abordar o assunto. Então a gente oferece, esse material é oferecido para os editores-chefes e se eles toparem, tem duas formas. Às vezes a matéria já está pronta. E aí a gente vai ou mudar um off, editar, ou mandar o VT como tá. Os caras falam, manda o VT que a gente vai assistir. Ah, tá legal, não vamos mexer em nada. Ah, vamos mexer, vamos regravar um off, vamos acrescentar uma informação que a gente tem aqui. E aí amplia, muda. Ou a gente vai ainda produzir o VT, ó. VT tá ok, é VT de tal jornal, vamos produzir. O editor já vai falar com você o que ele quer desse VT. E aí ele vai falar assim, ó, Murilo, esse VT a gente precisa responder tais e tais perguntas, a gente precisa de tal e tal entrevistado para bancar as informações que a gente vai trazer. E aí a gente vai produzir o material junto com o editor lá, já que já está designado para acompanhar toda a matéria. Então aí quando a gente está com esse material pronto, manda, eles aprovam, devolvem, é um processo bem bacana de ver assim, essa ida e volta até falar, vai pro ar. E quando vai pro ar a gente ainda fica esperando, tem um sistema nosso, ele tá lá espelhado no jornal, tem uma luzinha vermelha. Até ele ficar com a luzinha verde, a gente fala, gente, será que vai pro ar mesmo? Será que vai? Porque pode acontecer alguma coisa, um factual, e a matéria ficar para outro dia. Então a gente sempre fica assim. Você lembra de um caso? Deixa eu ver se vai. Muitas vezes eu fico esperando na TV mesmo, cara. Ah, tá.
E é muito gostoso, velho. Eu falo assim, porque a minha primeira matéria de JN eu tava na TV, até porque eu tava produzindo a matéria do Jornal da Globo. Mas, cara, quando entrou a vibe da galera, assim, todo mundo assistindo junto e abraçando, porque, cara, era a minha primeira matéria de JN. E a galera abraçou, sabe? Então, como é gostoso ver esse companheirismo da galera tá feliz comigo, sabe? Então, muitas vezes eu fico na TV. Tem um sofazinho lá, eu fico lá assistindo e vendo se vai entrar. E o outro lado no computador. Será que ficou verde a luzinha? Se ficou, dá até pra ir pra casa e assistir em casa. Mas muitas vezes eu assisto lá na TV mesmo. Sem dúvida. E Murilo, vamos entrar agora num tema um tanto quanto delicado, mas acho que é importante a gente falar, que é o tema do coronavírus, né, da pandemia. A gente tá pelo menos 1 ano e meio aí vivendo um caos mundial e principalmente nacional ainda, né? Sim. Como que é para um jornalista que trabalha diariamente realmente uma redação, levando informação a milhares de pessoas, ter que passar por momentos complicados, momentos tensos? Como que é para você? Como que é um dia de trabalho no meio do caos mesmo? A gente quando se propõe a fazer jornalismo, às vezes a gente não tem a dimensão dos riscos que a gente vai correr em nome dessa missão de levar informação. A gente, claro, toma todos os cuidados, cara. Eu sou o cara que eu tô de máscara, eu evito, eu tento ao máximo estar em contato, toda hora lavando a mão, álcool gel na viatura, álcool gel em todo canto, e a gente vai se cuidando. Mas tá exposto, né? Tá exposto, a gente... Quantas matérias ali na porta do centro de triagem, para onde só vão pessoas que estão com suspeita ou com a doença já confirmada. Já entrei em UPA, já entrei em hospital, já entrevistei pessoas que estavam recém-recuperadas, pessoas que depois disseram que estavam com suspeita ou que tiveram um caso confirmado. Infelizmente, alguns amigos já tiveram a doença. Então, a gente está exposto a um risco. Claro que a gente tenta minimizar isso ao máximo, mas existe um medo. Existe um medo. O medo de levar isso para casa. Eu, assim, tenho visto meus pais o mínimo possível, eles sabem disso. Já teve situação de não conseguir ver meu sobrinho, de não poder estar em contato com algumas pessoas, amigos. Quanto tempo que eu não tenho essa oportunidade. Não só porque fala assim, tem todas as restrições e tal, mas eu tenho medo de levar. De não saber se eu de repente estou assintomático pelo contato que eu tenho com muitas fontes. Mas então a gente tenta precaver, né? E pelo menos para mim tem funcionado, ainda não tive. Não levei para minha esposa, que é a grande preocupação minha. Ela trabalha, ela também não parou durante a pandemia. Então, graças a Deus, a gente, por enquanto, está passando ileso nesse sentido de não ter sido contaminado, de estar conseguindo trabalhar bem, graças a Deus. Por outro lado, tem todo o impacto emocional, né? Que esse eu acho que quando terminar, que a gente falar assim, puxa, acabou, se é que a gente vai falar isso, mas tomara, é o que a gente quer pensar, né? A gente vai olhar para trás e ver o impacto disso emocional sobre a gente, sabe? Porque, por exemplo, a gente fala de morte todo dia, cara. Todo dia. As pessoas, eu falo assim, às vezes, você tem a opção de chegar no momento que a gente vai falar quantas mortes teve, sim, e você fala assim, hoje eu não quero ver isso. Hoje eu não quero, e tudo bem, cara. Você muda o canal, né? E muitas vezes é salutar isso. Eu falo, nem sempre faz bem você ficar ouvindo toda hora isso. A gente tem a missão de informar, né? Então, agora a gente não tem opção. A gente fala todo dia quantas pessoas morreram, a idade dessas pessoas, se era homem, se era mulher, se tinha comorbidade, a idade, onde morreu. E aí, cara, vem o papel nosso de jornalista de se colocar no lugar da pessoa, de se colocar no lugar da família. Então, cara, cada vez que a gente fala um número daquele, a gente tem a exata noção de que aquilo é uma vida, é uma família que está sofrendo. Então tem um impacto enorme. Quando a gente vai para a porta de UPA, ver família desesperada porque quer vaga em hospital e não consegue, e a pessoa tá com pai e mãe entubados. Um tá indo para um hospital, o outro não sabe quando vai pro hospital. Cara, você não tem como não sentir a dor daquela pessoa e o desespero, sabe?
Agora, claro, a gente tenta se blindar ali, o papel é informar, é contar a história, é mostrar o problema, é levar a informação às autoridades, é buscar uma solução. Mas quando você chega em casa, que baixa a bola, respira, você fala, cara, que situação. Olha isso. E aí você pensa em tudo que aconteceu. Então, assim, a gente também absorve muita coisa. Muita coisa. Isso mostra, primeiro, que a faculdade... Eu faço uma pergunta, né? Porque é o desafio de ser repórter nesse contexto. A faculdade te prepara para ser jornalista, mas ela te prepara para ser repórter? Repórter de TV, especificamente? Cara, eu acho que... Eu vou falar da minha formação. Isso. A minha formação, eu tive uma professora maravilhosa, chamava Flávia Bespalhoc. E ela sempre pôs a gente para praticar muito, cara. Ela deu um pouco de teoria, falou, gente, é isso aqui que vocês precisam saber por enquanto, e rua. E mandava a gente pra rua mesmo. A gente fez muita rua, numa época em que, assim, conseguia uma câmera, você entrava numa fila, reservava, era a câmera VHS, você botava na maletinha ali, saía pra fazer o VT, tinha que devolver, porque daqui a pouco outra equipe ia fazer. Então, e a gente fazia, cara. Eu fiz muita rua na faculdade, foi onde eu aprendi que eu queria fazer TV, porque eu nunca tinha imaginado fazer TV. Até ter a disciplina de TV na faculdade, eu queria escrever. E vivendo essa rotina aí, e já tendo 17 anos de carreira, quais são os 5 principais erros de um repórter iniciante? Erros de um repórter iniciante. Tenta elencar 5 aí. Vamos tentar? Eu, Murilo Zara, vou ensinar você porque eu errei e eu quero que você não erre. Tá bom. E quando eu me coloco nesse papel, eu falo, quando eu vejo VTs meus antigos, eu falo, isso. Gente, olha isso. E é gostoso ver essa evolução. Sim. Sim. Porque, cara, muito do aprendizado é na rua, velho. Não adianta. Praticando. A prefeitura, quando você vai fazer uma cobertura, você acha que está preparado para ir lá entrevistar um prefeito? Quando você vai numa sessão da Câmara, você fala assim, já vi uma sessão da Câmara. Mas quando você vai cobrir, é uma responsabilidade completamente diferente, sabe? Então você acha que está preparado, mas até estar é um universo bem distante. Então acho que o primeiro é isso, sabe? O primeiro erro que eu acho que muitas vezes as pessoas cometem quando estão começando principalmente é achar que dominam uma coisa que não dominam. É ter a humildade de falar, cara, eu não sei nada. Nada, eu tô aprendendo. E eu te falo que com 17 anos eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Então, quando falta essa humildade, é um problema muito grande. Segundo erro para um repórter de TV que está começando, eu acho que é a preocupação com a passagem. A gente pensa e quer aparecer porque você precisa fazer um nome, cara. Às vezes as pessoas falam assim, os caras só querem aparecer. Não, você quer aparecer porque você quer ser conhecido, você quer criar uma relação com o telespectador, você tem que aparecer. É a hora que você assina a sua matéria e você cria uma relação com o telespectador de confiança. O cara, quando bater o olho e vê a tua imagem no ar, ele tem que falar assim, lá, esse é tal repórter e esse cara faz um bom trabalho. Então, muitas vezes o cara sai pilhado em fazer a passagem e esquece o resto. Às vezes tem uma super passagem e o resto do VT ficou todo capengo, as informações que precisavam estar ali não estão, a pessoa não ouviu o entrevistado direito, não extraiu as informações que precisavam ser extraídas. Vai ser um grande VT? Não, você vai ter uma grande passagem. É um grande VT? Não. Né? Então eu acho que isso acontece muito. Terceiro ponto, eu acho que é relacionado também à questão da humildade. É estar disposto a ouvir o que o repórter cinematográfico tem a dizer, o que o produtor tem a dizer, o que o editor tem a dizer sobre a matéria. Às vezes a gente faz a matéria e a gente acha ela tão bonitinha do começo ao fim e acha que ela tá perfeita e ninguém mexe. Não mexa, porque eu sei o que eu fiz. E às vezes isso acontece já na produção. O produtor chega ao marido, vamos fazer uma matéria sobre isso? E a pessoa fala assim, não, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Não precisa falar mais nada. Não, nós vamos entrevistar. Não, isso aqui não. Isso aqui não vou fazer assim. Entende? Porque você tem uma ideia do que você quer fazer, agora você precisa ouvir. Principalmente quando você está começando. Os caras têm uma bagagem, principalmente, cara, cinegra, os caras são... Se você der ouvido pro cinegrafista, cara, você pode ir muito longe. Agora, se você bater o pé e falar, eu quero assim, você pode criar uma relação que você não vai conseguir fazer mais nada. Porque o repórter de TV sem a imagem é uma passagem.
e não tem uma matéria. Então, eu acho que ouvir os demais profissionais da equipe e ter uma ótima relação com o Cinegra, ser humilde e escutar esses caras quando você está começando. Quarto, eu acho que querer elaborar demais. Às vezes a ideia de fazer um mega VT, de fazer um super... tudo querer... Eu falo assim, a gente sai da faculdade, a gente quer ser muito criativo, né? Você quer inverter, quer fazer não sei o quê. Não quer fazer o feijão com arroz porque você quer criar a sua marca como criatividade. Agora, a criatividade só pela criatividade, ela pode comprometer a informação. Você perde o teu horizonte, que tem que ser informação. Aquela luz que você está seguindo tem que ser informação, não a criatividade. A criatividade tem que estar no segundo plano. Claro que ela é importante, é fundamental. Ainda mais num tempo em que você está com a internet bombando, com tantos meios bombando, a TV precisa ser criativa. Agora, se isso se perder no meio da informação estiver perdida nesse bolo, não adianta nada. Então, muitas vezes, eu acho que o erro é saber a hora de quando eu tenho que fazer o feijão com arroz bem feitinho, aquela matéria quadradinha, mas que tá passando a informação limpinha, clara, pro cara assistir a matéria e entender o que tá falando. E a hora de falar assim, agora tá na hora de eu fazer uma mega matéria, vou fazer uma mega passagem, vou inverter o texto, vou começar pelo fim, vou chamar o telespectador, vou conversar com o cara. Então, ter esse filtro do que fazer e que hora fazer, né? E acho que uma quinta situação é saber lidar com as frustrações, que são muitas, até hoje. Até hoje. No começo são muitas. Porque você vai pensar tudo, você vai falar, tá lindo, e alguém vai falar pra você, nossa, que horrível. Porque você quer acertar, cara, você quer fazer. Você tem boa disposição, mas às vezes te falta bagagem para. Nesse sentido que eu digo, que se eu falo porque, por exemplo, às vezes você tá na faculdade, você fala assim, você é jornalista esportivo. E você passa a faculdade inteira só vendo esporte. Aí a tua primeira oportunidade de emprego, você vai cobrir geral. E aí você não tem bagagem para falar de nada daquilo, a não ser de esporte. Então, como é que você vai olhar o seu material e falar assim, poxa, fiz um material e... Mas cadê a bagagem? Da onde você filtrou isso? Da onde que vem tudo isso que você tá falando, sabe? Então, falta isso. E aí alguém vai chegar pro cara e falar assim, ó, não tá legal, velho. Cadê tal informação? Onde você colocou isso aqui? Por que tá isso aqui? E isso frustra. Agora, se a pessoa entender isso como aprendizado, tá lindo. Agora tem gente que ouve, não, tá ruim, e fala, não sirvo pra isso, e vai mudar de ramo. Tanto é que quantas pessoas se formam e quantas se mantêm no jornalismo diário? No mercado de trabalho. Muito poucas. Ô Murilo, eu queria tocar num ponto agora que são as chamadas fake news. Eu sei que é um tema que já foi muito abordado por muita gente, mas é o seguinte, eu fico espantado, é inacreditável como tá crescendo cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, né? As fake news, é muita notícia falsa espalhada principalmente nas redes sociais, é uma infinidade, é impressionante. Para você, como jornalista regional e nacional, quais que são as consequências de uma fake news na vida das pessoas? Falo que no exercício do jornalismo ele acabou dobrando o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que trabalhar para informar e trabalhar para corrigir a informação que foi mal prestada, né? Às vezes a gente tem que trabalhar para combater a desinformação hoje. Antes você trabalhava para informar. Hoje você trabalha para informar e para combater a desinformação. Exatamente. Então a gente tem um trabalho difícil, porque muitas vezes as pessoas, com base naquela informação totalmente errada, mas que ela absorveu como verdade, ela quer te questionar ainda. Mesmo com toda a base que você tem de credibilidade de um trabalho feito há anos, de uma apuração minuciosa, você chega com aquela informação e a pessoa vai te falar que aquilo é mentira. Pô, você tá me enganando. Isso que você tá falando não é verdade. Verdade é isso aqui. Mas de onde você tirou? Não, isso aqui eu recebi de não sei quem. E esse é o grande problema das fake news, sabe? Que ela vem de pessoas que você confia, cara. Sabe? Vem de pessoas, muitas vezes, que você bota a fé porque todo mundo tá sujeito a receber uma notícia dessa. Agora, levar pra frente, eu acho que aí você já tem uma responsabilidade muito grande. Mas muita gente só rebate. Porque vem com uma roupinha tão bonita de verdade, muitas vezes, que é o grande papel do cara que monta uma notícia falsa, é fazer ela parecer verdade.
Cara, há anos, no Profissão Repórter, eu lembro de ter assistido. Olha, eu ainda tava na Bahia. Comecei a faculdade em 16, me formei no final de 19. Eu ainda tava na Bahia quando eu vi uma matéria do Profissão Repórter, em que lá em Minas Gerais, pessoas já ganhavam muito dinheiro trabalhando com fake news. Que à época nem tinha esse termo, né? Era só criar boato, criar notícia falsa e veicular na internet. E aquilo se alastrava pela internet, ganhava um número muito grande de views. E hoje já tem um nome, já tem um diagnóstico e já tem todo um trabalho de até agência de checagem para evitar que isso continue. Pra galera que já te viu tanto em âmbito regional quanto nacional, queria que você aproveitasse para relembrar algumas matérias, as suas principais reportagens que foram para a rede. Ah, tem tanta reportagem, cara. É uma história, né? Te Mas marcou mesmo. eu falo que essas primeiras, e eu falo porque é um pacote, porque a gente entrou numa sequência tão grande de matérias, que essas matérias da grande denúncia do Ministério Público envolvendo essa facção criminosa, elas me marcaram porque mudaram minha carreira, né? Te colocaram em outro patamar. Me deram a oportunidade de ser o repórter de rede, estar nos principais jornais, que era o meu sonho. Quando eu falei, imagina que eu estava concursado, eu era funcionário público municipal lá. Eu saí para vir para o mercado competir. Eu tinha uma estabilidade lá, mas eu queria enfrentar isso e em busca de um sonho que era estar nos grandes jornais. E quando isso aconteceu, então para mim, assim, eu guardo com muito carinho tudo aquilo que aconteceu. E me deu uma grande base, desde lá até hoje, eu continuo cobrindo histórias, né, dessa área de investigação, das histórias relacionadas a essa facção criminosa. Tenho uma boa relação com o Ministério Público, tenho uma boa relação com as polícias, tudo muito fruto desse trabalho, que me trouxe um bom reconhecimento e enfim. Então eu tenho aquele material foi decisivo para minha vida como jornalista, sabe? Tem outras grandes matérias. Eu tenho um carinho muito grande pelo Globo Repórter especial que nós fizemos de aniversário da TV Fronteira. Foi uma oportunidade imensa de fazer um produto que eu fico muito feliz porque, cara, é falar de casa, sabe? É falar das histórias de Prudente e da região, num período em que muitas vezes eu não estava aqui, porque eu morei quase 12 anos no Paraná. Mas sempre sabendo do que estava acontecendo aqui, nunca perdi minhas raízes, amo o Presidente Prudente. Então, eu sempre antenado no que estava acontecendo e eu tive a oportunidade de resumir tudo aquilo num produto que quando a gente levou, porque a gente levou ao Rio de Janeiro, Silvia Saião, a grande cabeça do Globo Repórter, ela assistiu e ela falou assim, Murilo, a gente praticamente não precisa mexer. Nossa. Não vou mexer praticamente nada. Lavou a alma, hein? Então, cara, é uma alegria. Fala assim, só passou em âmbito regional? Eu falo só não, porque foi feito pra região e com orgulho danado de fazer aquilo. Então, é uma alegria enorme. Agora, a experiência de ir até o Rio, editar o programa lá no Rio de Janeiro, dentro do Globo Repórter, gravar a chamada com Sérgio Chapelin, conhecer Silvia Faria, Silvia Saião, tantos repórteres lá, Glória Maria. De repente você tá naquele ambiente, você fala, cara, que oportunidade que eu tô tendo na vida. E para falar de casa. Então foi muito gostoso, eu guardo no coração aquele programa. Com certeza um dos grandes aprendizados da minha carreira. E aí, se a gente for, a gente vai embora, porque tem muita história, tem muita matéria querida no coração aqui, velho. Ô Murilo, você falou dos fatos marcantes do lado positivo. Eu queria que você contasse um perrengue, porque a gente sabe que a vida de jornalista não é nada fácil. Fala um perrengue pra gente, algo que te marcou, mas mais pro lado negativo, alguma lição que você tirou de alguma matéria. Tem muitos porque a gente, inclusive, hoje, até por conta de fake news e de toda a disseminação de discurso que existe contra a imprensa, contra a mídia, fica cada vez mais exposto. A gente tá muito exposto. E eu tive pelo menos 2 episódios em que, cara, eu tive que ter muito sangue frio pra manter minha postura e me manter firme e simplesmente fazer meu trabalho sem levar nada pro pessoal. O que aconteceu?
Uma delas foi durante aquela série de protestos que teve pelo aumento da passagem, que não era só 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, dependendo do local. A gente fez uma entrada ao vivo. Na época a gente já fez essa entrada ao vivo meio de longe, porque sabia que podia ter algum tipo de hostilidade. Mas eu falei, cara, eu não tô em qualquer lugar, eu tô na minha casa. Eu tô na minha casa, as pessoas me conhecem. Sim. Não é possível que elas não vão me tratar com violência. Porque eu falo assim, diferente de um grande centro que você não sabe quem é o repórter, de onde veio, por que veio, entende? Os caras falam assim, a gente, graças a Deus, cara, a gente tá em casa. Eu nasci aqui, fui criado aqui, conheço muita gente. E quando eu fui fazer uma passagem em frente à prefeitura, onde estava acontecendo todo o protesto, eu fui cercado. Fui cercado, um grupo, uma galera, alguns com skate, outros caras com cartazes, e me cercaram e vieram no meu ouvido, mais a coisa de centímetros do meu ouvido, gritar todo tipo de baixaria e palavrão que você possa imaginar. Contra o meu trabalho, contra a minha família, contra o cinegrafista que estava comigo, contra a empresa que eu trabalho, contra o meu jornal. E eu não esqueço que o principal, esse que mais gritou no meu ouvido, ele gritou, falou assim, seu burguês. Eu pensei, será que a pessoa tem noção do conceito de burguesia e tudo que envolve? Sim. Porque eu acho que hoje, primeiro, a pessoa chamar um jornalista de interior de burguês já não tem coerência nenhuma, cara. Nenhuma. Desconectado da realidade. Eu sei que eu respirei muito fundo. O meu cinegrafista, Murilo, vamos fazer. Eu falei, cara, não dá pra gente fazer passagem aqui. Não tem como trabalhar aqui. Não, vamos fazer. Eu falei, não vamos fazer. A gente primeiro vai tentar sair daqui. E ao mesmo tempo, como a gente estava na frente da prefeitura, a gente já viu um grupo de policiais vindo para garantir nossa segurança. E eu senti que alguns daqueles queriam, de certa forma, chamar a atenção. Provocar alguma coisa. E eu tentando apaziguar, porque eu não queria criar nenhuma situação ali. Eu falei, a gente só vai sair. A gente só vai sair. E esse cara gritou burguês. Não. Eu parei, virei e olhei bem pro rosto. Era um menino. Um menino. Eu olhei ele de cima e embaixo. E quando eu olhei no pé dele, ele tava com Nike Shox. Aquele momento eu tive certeza que eu não precisava falar nada pra ele, porque ele não tinha a menor noção do que ele tava falando. Então, a gente simplesmente, o policial veio, Murilo, eu falei, tá tranquilo, a gente tá saindo. E saímos e fomos embora. Expliquei na redação que não houve condição de fazer. Fizemos uma matéria, a matéria foi pro ar, cara. Sem passagem, mas foi. A outra situação foi durante a greve dos caminhoneiros. Também uma situação de bastante hostilidade em relação à mídia e à imprensa de modo geral. E um caminhoneiro, o mais louco foi isso. Eu tava parado do lado de um policial. E esse caminhoneiro atravessou a pista, veio até perto de mim e falou assim, Murilo, sabe o que eu desejo pra você? Que você e a sua família inteira peguem câncer e morram. Porque é isso que vocês merecem. Porque vocês são vermes, vocês são... E aquele discurso pronto, sabe? E me desejou as piores coisas. Isso aí foi uma das coisas que ele me desejou. Eu olhei bem pra cara dele. Graças a Deus eu tenho uma formação muito boa. Uma formação que minha família me trouxe. Uma formação de faculdade que me trouxe. Eu tive a sabedoria naquele momento de respirar e olhar pro cara e falar assim, Deus te dê em dobro o que você tá me desejando. E o policial na hora falou, rapaz, que isso que você tá falando? Que absurdo, não sei o que e tal. E já veio, eu falei, não, tá tranquilo. Fica sossegado. Fizemos a matéria, fomos embora. Eu guardo até hoje, eu ouço o cara falando pra mim. Você lembra o rosto? Eu lembro do rosto do cara e se precisar eu falo pra você, é esse cara aqui. E eu espero que ele tenha muita vergonha do que ele falou, cara. Porque assim, eu tava trabalhando. As pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Que a gente é trabalhador como qualquer pessoa, cara. Existe todo um glamour em volta, principalmente de TV, que as pessoas acham que a gente é artista, cara. É. Não é, e o jornalista que pensa que tá muito errado. Esse é um dos erros, né, Murilo? Quando Sim. o repórter, especialmente de TV, que é o caso da nossa conversa de hoje, ele esquece que o mais importante do VT é a notícia e não ele. A vaidade, né? Isso. A vaidade. É um risco muito grande, cara.
muito grande. Eu comentei com o Yuri Greg que a câmera é um espelho, né? A câmera é um espelho. Não, sem dúvida, sem dúvida. E infelizmente tem muita gente que entra pensando nisso. Tem gente que entra achando que vai ganhar muito dinheiro. Tem gente que acha que do dia pra noite vai virar William Bonner. Fala pra ele agora na sua câmera que não vai. Não vai. Desculpa. Pode ser. Pode ser. Mas do dia pra noite não vai. Não vai. Aproveitando então isso, Murilo, antes de passar a bola pro Vinícius fazer mais uma boa pergunta, para não cair nessa cilada, assim como também está bem preparado para desmistificar alguns contos que são feitos aí, que técnicas um bom repórter de TV tem que aprender para desenvolver o seu trabalho? Que tipo de técnica que ele aprende e vai aprimorando conforme o tempo? Eu acho que basicamente você tem que ter esse background bem forte, essa base de bagagem de informação sobre tudo. Eu falo assim, o grande erro de repórter, não só de TV, mas é achar que só precisa saber uma coisa ou tal coisa ou outra coisa. Eu, por exemplo, já uma vez me colocaram para fazer uma matéria. Murilo, vai ter uma transmissão de um evento, a final de um jogo, de mundial de um jogo eletrônico, e você vai lá cobrir. E, cara, eu sou apaixonado por game, cara. Eu sou o cara que jogou Atari, jogou Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Eu sou apaixonado em game. Parei no PlayStation 2. Eu sou apaixonado. E eu tive o 3 ainda. Depois quebrou, não comprei mais. Mas sou apaixonado por game. E quando eu fui fazer essa matéria, eu não sabia o que era. O menino me explicou, falou, Murilo, esse jogo aqui chama League of Legends. É um jogo assim, assim. Tem 5 contra 5 e acontece isso. Eu falei, cara, eu não sei nada disso. E tinha uma galera assistindo um jogo do outro lado do mundo. A galera assistindo uma transmissão daquele jogo e vibrando que nem torcida de futebol, mano. Eu falei, cara, eu preciso aprender o que é isso. Eu não posso fazer uma outra matéria dessa e simplesmente chegar pro cara e falar, o que é isso, velho? Que é isso? E eu fui aprender e eu jogo até hoje. Tá brincando? Jogo até hoje. E acompanho e gosto de saber. De um monte de coisa, cara. De coisa, às vezes, a gente tá conversando, assim, eu e minha esposa, eu e minha família. O pessoal fala, mas como é que você sabe disso aí? Mas por que você foi atrás de saber isso? Eu falo, nem sei. Mas tá aqui, uma hora vai que eu uso. Vou precisar pra uma matéria. E às vezes usa, cara. E é onde às vezes usa. Então eu falo assim, ter uma bagagem muito forte. Porque essa bagagem vai te permitir, quando você pegar uma pauta, você ter um norte. Fala, cara, se nada der certo nessa matéria, ela vai sair desse jeito. Vou começar assim, vou fazer assim e vou nesse caminho. Aí quando você começa a montar ela, que você fala assim, cara, aquela ideia que eu tive lá tá muito furada. Olha esse personagem que eu achei aqui, tá muito melhor. Aí você vira a matéria inteirinha. Mas você tem um plano na tua cabeça. O difícil é sair sem plano nenhum pra fazer a cobertura. Então você vem de bagagem, você consegue daí, com a experiência, já ter uma noção de como você vai virar a matéria, o que você vai fazer. Isso te tranquiliza até na hora de fazer a passagem, você não precisa fazer correndo. Inclusive eu assisti uma vez uma matéria, uma palestra, e o repórter, um repórter bem conhecido, ele falou assim, cara, se você tá preocupado com passagem, grava uma correndo e se livra dela. Você vai ficar preocupado a matéria inteira com o que você vai fazer de passagem, você grava a primeira coisa e você faz passagem, se livra dela e aí faz o resto. Chegou lá no fim, você fala, acho que tal passagem ficaria melhor, você faz a outra. Agora você não atrapalhou o meio de campo, porque você não ficou a matéria inteira passando na passagem. Então quando você sai com um planejamento, você fala assim, eu acho que vai virar assim a matéria. Você vem montando, fala assim, opa, vou virar ela pra lá. Você já sabe onde a passagem vai, a passagem fica lógica. Fica óbvio de enxergar, sabe? Sim. Então são alguns conhecimentos que eu acho que assim, quando o repórter se propõe, né, a fazer isso, quando ele dominar esses processos e é um aprendizado contínuo, vai facilitar muito a vida. Uma matéria que marcou bastante, que foi uma matéria com o Gakia, o promotor de justiça, é uma matéria que teve 6 minutos no Fantástico, a gente conversava em off. Eu queria que você falasse desse trabalho em específico, até trazendo algo que me chamou muita atenção, que é a locução. A locução do repórter de TV, algo que é muito importante ser trabalhado. Muitas pessoas que vêm do rádio têm isso mais aprimorado. Eu queria que você, citando essa experiência, que foi essa grande matéria, que ficou lá por 6 minutos no Fantástico, falasse também da técnica de locução para um repórter de TV. Como que é esse trabalho? A matéria com o Dr. Lincoln Gakia, que foi pro Fantástico, foi um trabalho
bem grande nosso, de equipe mesmo, para conseguir colocar no ar. Um trabalho que envolveu uma negociação muito grande, porque a gente tinha o assunto. Primeiro, para convencer o Dr. Lincoln de falar, olha, vamos colocar no ar no momento em que a segurança dele é primordial e ele abrir qualquer espaço no meio da rotina de segurança dele para receber quem quer que seja, envolve um risco. Envolve o risco de expor o dia a dia dele, a situação que ele vive e tudo que acontece. Então, primeiro de falar, Dr. Lincoln, vamos fazer? Segundo, como vamos fazer? Porque tem uma série de limitações. Você não pode mostrar tal parte, você não pode mostrar por onde ele vai, quais são os policiais que fazem a escolta, para não montar a rotina, porque tudo é informação na mão de quem está contra ele. Sim. Então, foi uma matéria complicada o trabalho para conseguir montar ela, e inclusive a gente conseguiu o que a gente conseguiu. Quando eu propus pro Dr. Lincoln, eu falei assim, tem que ter cara de pau mesmo, eu vou falar e deixa eu ver o que ele faz. Eu falei, doutor, eu queria acompanhar o senhor numa viagem sua. Quero ir no seu carro. Que foi a ideia da passagem. Me falaram assim, Murilo, você tá louco? Você tem certeza que você quer ir dentro do carro com ele? Pensei isso na hora. Eu falei, cara, lógico que eu quero. Como não? Mas há um risco. Eu falo, não, tem todo um aparato de segurança. E se ele vai correr o risco, eu vou correr também. Ele corre esse risco todo dia, cara. Diariamente. Todo dia ele corre. E eu não vou correr por 40, 50 minutos. E foi onde eu topei fazer. Ele falou, Murilo, você que sabe, você quer ir? Eu falei, vamos, doutor, vamos. E fui gravando a conversa daqui e lá. Sabe, tinha material para 12 matérias. Quanto então, foi uma matéria muito gostosa. Eu agradeço sempre ao Dr. Lincoln, um profissional que eu admiro por N fatores, mas principalmente por esse de colocar a vida dele em risco em nome da sociedade. Eu acho difícil isso acontecer. Muita coragem. Muitos policiais, muitos profissionais que hoje colocam a própria vida em risco em nome da segurança da sociedade, das pessoas, de um bem-estar, e não são enxergados. Ele, claro, por todo o extremo que ele vive, mas quantas pessoas põem a vida em risco todo dia e não são vistas? Não tem reconhecimento, sabe? Então, o Dr. Lincoln é uma pessoa que foi um grande prazer produzir essa reportagem, contar um pouquinho da vida dele e mostrar a que ponto chega, né? A pessoa que quer trabalhar seriamente num lugar como o Ministério Público, numa área como o combate ao crime organizado. Então, arriscada, né? Locução, só para arrematar. Isso, por favor. Perfeito. Locução, eu tive um grande mestre lá em Ponta Grossa, Paraná, que chamava-se Altair Ramalho. Foi meu chefe lá. E ele era radialista desde 1900 e bola. Quando eu vim trabalhar aqui, a fonoaudióloga da TV, Ana Letícia, me disse assim, Murilo do céu, que voz de rádio! Precisamos tirar isso de você urgente, porque eu trouxe um sotaque do sul, sotaque bem arrastado, aquele de gaúcho, porque ali é caminho de tropa. Então tem uma pegada bem gauchesca no jeito de falar lá nos Campos Gerais. Então eu vim com um pouco de sotaque gaúcho e com uma voz bem... aquela voz impostada. Uma voz... Eu terminava os meus offs sempre com um tom grave. E a fonoaudióloga falou, pelo amor de Deus, nós precisamos tirar isso de você urgente. E começou a trabalhar comigo. Eu já vinha entendendo que eu precisava mudar aquele jeito de locução. E foi um trabalho que ela fez comigo, e bacana, e a tendência é sempre buscar uma voz mais natural. Nunca vai ser a voz que a gente conversa fora do ar, fora de microfone, porque a gente tem uma voz profissional. Isso faz parte do personagem que a gente veste quando a gente trabalha, e todo mundo tem isso, independente da profissão. Mas uma coisa que ele me ensinou muito foi assim, Murilo, o repórter, se ele não transmitir confiança no que ele fala, ele nunca vai ser ouvido. Fale com confiança no que você está dizendo. Você tem que saber o que você está fazendo. Não fale com dúvida, porque a dúvida as pessoas sentem. Então isso leva para minha vida, cara. Quando eu vou falar, eu treino. Fala assim, um link de 2 minutos, Murilo, você vai fazer um link de 4 minutos. Tem tempo para treinar? Não, tem um tempinho. Eu falo, eu penso, como é que eu vou organizar e começo a falar. Porque quando eu vou pro ar, eu tenho que ter a certeza do que eu tô falando e como eu tô falando. Então essa segurança é o que eu mais tento transmitir. Confiança no que eu tô falando, porque eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Então a locução tem que transmitir isso, para mim é fundamental.
Mais do que tom de voz, pausa e tudo isso. Se você tiver confiança, o resto vem. Gostei. Perfeito. E Murilo, quem são as suas referências dentro do jornalismo, dentro do mundo aí da apresentação, da reportagem? Em quem você se espelha? Cara, tem grandes pessoas, né? Eu sempre gostei muito do Rodrigo Alvarez. Muito bom. Um cara que, assim, eu falo, ele nunca precisou fazer uma passagem 12 tempos com copy, com não sei o quê. Mano, ele parava, olhava pra câmera, aquele fundo desfocado e falava. E, cara, não precisava mais nada do que aquilo, porque o jeito que ele montava o VT, o jeito que ele fala, eu sou fã dele, cara. E é o que eu levo muito. Eu falo, quando eu tava falando de fazer um feijãozinho com arroz bem feitinho, bem quadradinho, a coisa funciona, cara. A gente tá tão preocupado em embelezar quando o seco funciona. E, cara, pra quem tá enxergando, você fala, cara, como é difícil até de fazer. Às vezes é difícil de fazer, mas eu sou fã dele. E aí tem os grandes contadores de história, né? E aí, Zé Hamilton Ribeiro. E pra mim, um cara que eu sou fã e eu tenho buscado é o Marcelo Canelas. Que é um contador de histórias, cara. O cara, ele pega a história de qualquer pessoa que tá passando, ele transforma num VT que você para e assiste 10 minutos. E é lindo, cara. Você assistiu do jogador búlgaro? Lógico que assisti. Maravilhoso. Cara, tem N VTs dele. E cada um que ele faz, eu paro e sento e assisto e falo, cara... Como que ele fez? Como? Mas eu acho que o grande segredo dele é isso. Primeiro que ele tem um texto primoroso. Mas ele sabe se colocar no lugar de cada um que ele tá conversando, a cara. Empatia, né? E é o grande segredo, cara. É se colocar no lugar da pessoa e ouvir. Depois o resto flui. Bom. E antes de partir para a pergunta final, a pergunta praxe, dicas, o que você poderia falar? Quero começar jornalismo, quero ser um repórter de destaque na região, quero ser um apresentador de destaque. O que você poderia dar de dica para essa pessoa? A primeira, acho que é justamente não se frustre, não desista, porque vai ter muita porta fechada. Vai ter muita porta fechada. Eu acho que assim, as experiências, principalmente para quem tá começando, são muito difíceis, cara. E eu vejo muita gente desistir. Gente que passa 4, 5 anos estudando, tem um sonho de criança, e aí às vezes cai num lugar que as pessoas não estão dispostas a ensinar, não tem a paciência, não tem o tempo para explicar, a pessoa cai ali, e a gente sabe que é a realidade de muita redação, cara. Você cai e fala assim, vai e faz. Não há o tempo de... Porque a faculdade dá uma bagagem? Dá. Tá pronto pra rua? Difícil. Difícil. Você vai ter que apanhar muito. Inclusive, algo que eu falo às vezes, quantos amigos aqui, tem um que mora no meu coração, que é Murilo Rincon, que hoje tá super bem em São Paulo, tá lá na Rede TV. Quantas vezes ele apanhou, cara, e eu tava do lado dele, eu falava, Murilo, não desiste, velho. Não desiste. É esse teu sonho? Corre atrás, velho. Corre atrás. E ele é um cara que pipocou o Brasil inteiro até onde ele tá, velho. Eu admiro muito a força de vontade dele, porque ele mudou não sei quantas vezes de cidade, tomou um monte de fora, mandaram embora e ele tumba na outra e foi pra outra e hoje ele tá bem, cara. Eu falo pra ele assim, esse é meu orgulho, e tem um orgulho enorme dele, cara, porque tomou muito não, podia ter tido oportunidades que não foram dadas e ele não desistiu, velho. Eu falo, esse sabe o que ele quer, tá vendo? E isso é bonito. Então, quando eu falo assim, a gente que é apaixonado por jornalismo, quando vê um outro apaixonado por jornalismo, a gente se reconhece. Se realiza. Então, é muito gostoso isso. Outra coisa que eu acho que é preciso fazer, cara, é buscar essa bagagem de saber um pouco de tudo, de buscar e se informar, não dizer isso aqui eu não preciso saber. Cara, vai ler, vai ver filme, vai ver série, vai jogar videogame, vai pra rua, velho. Vai conhecer a realidade das pessoas. Não tem como ser um bom repórter se você, sabe, não sujou um pé de barro, você não foi na porta de um hospital, você não foi na porta de uma UPA, você não foi num bairro periférico. Não tem como, você não foi passar um dia na porta de uma delegacia esperando chegar uma ocorrência. Tem que viver essas coisas. Vá ver uma sessão da Câmara do seu município, velho. Vá ver como funciona o legislativo, o executivo. A gente não sabe. Eu falo porque eu só fui aprender quando eu comecei a trabalhar e fui cobrir sessão. Eu não sabia. Não sabia. Então vá buscar conhecimento que vai te fazer ser um bom repórter. Quando o imprevisto vem, você tem que ter bagagem, cara.
Nem sempre vai ter uma pauta pronta de 3 laudas para você ler antes e fazer uma entrevista com base. Então busque conhecimento para você ter base para ser um bom jornalista, cara. E terceiro, treine, velho. Tá começando? Ainda não. Meu sonho é fazer TV. Eu sou da época que para conseguir uma câmera era um parto. Sim. Cara, hoje todo mundo tem uma câmera no bolso. Sabe? E acho louvável o que vocês estão fazendo, cara, de meter a cara, de fazer um podcast, fazer vídeo pro YouTube, fazer vídeo. Mesmo que seja só pra você, cara, mas liga a câmera e começa a gravar. Treine, né? Pega a intimidade com a câmera. Vê o que você tá falando, como você tá falando, como se você se posiciona. Vai fazer imagem pra saber o que o cinegrafista passa. Se coloque no lugar dos outros, da profissão, sabe? Não fala assim, eu não preciso saber de câmera, eu não preciso saber de produção, eu não preciso saber de edição, eu vou ser repórter. Pô, peraí. Ninguém sabe. Tem que estar preparado pra tudo. Hoje o cara que só sabe fazer uma coisa em jornalismo não faz nada. Não faz nada. Pura verdade. Tem que saber fazer de tudo um pouco. Claro, se especializar é legal? É legal. Tem área que eu gosto muito? Tem área que eu gosto muito. Agora, o que cair pra mim eu vou fazer. Às vezes o pessoal fala, ai Murilo, não sei se... não. Eu falei, vai ter um VT. Como? Vamos conversar? O que você acha disso aqui? Mas vai sair um VT. Hoje o editor fala assim, o editor, o chefe de redação, que é uma pessoa que traga soluções, não problemas. As redações estão super enxutas, cara. Você vai chegar e ainda falar assim, vou derrubar essa matéria, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. O cara vai falar, pô, então você não serve aqui pro jornal, cara. Então busque conhecimento, treine, se coloque no lugar das pessoas e é isso, cara, humildade. A grande chave é ter humildade, não perca isso de vista. Porque ninguém sabe nada. A gente cada dia ouve histórias e eu falo, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar qualquer coisa pra essa pessoa? Se você perder isso, eu acho que você não é um bom repórter, você não é um bom jornalista, cara. Perfeito. E pra gente encerrar então, nossa pergunta final é o eu nunca. O que Murilo Zara jamais faria nesse mundo do jornalismo, nesse mundo de televisão, né? O que você jamais faria? Legal que antes do programa vocês falaram assim, você vai construir essa resposta ao longo do programa? Os caras estão manjando, já pegaram o fio da meada aqui, viu? Só conversamos com gente boa. Eu acho que é justamente isso, cara. Eu nunca quero perder a humildade. Eu nunca quero achar que eu sei mais que a pessoa que tá na minha frente, cara. Eu acho que o grande segredo do jornalismo é ouvir, é se colocar no lugar da pessoa e entender que, por mais que a gente tenha conhecimento de alguma coisa, às vezes aquela pessoa ali nunca estudou, mal fala o português direito, não tem acesso a um monte de coisa, mas tem muita lição para ensinar para alguém que muitas vezes, felizmente, eu falo assim, felizmente eu tive acesso a muita coisa desde menino. Então, eu falo, isso me preparou de certa forma, mas quem aprende o caminho das pedras, muitas vezes tem muito mais lição para ensinar. Eu vivi muito caminho da pedra, mas essas pedras que vão moldando a gente, eu acho que só ensinam a gente que a gente precisa ser humilde. Sem dúvida. Acho que é o caminho. Senhoras e senhores, depois dessa aula, desse papo incrível, infelizmente a gente tem que encerrar. Agradecendo sempre a você que nos acompanha. Murilo Zara, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Adriano. Obrigado, Vinícius, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria falar de jornalismo. A gente, quando gosta, fala por horas. Poderia estender a conversa por horas, mas muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela conversa, e sempre que precisarem, só chamar. Tô colando. Vinícius Coimbra, muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Agradecer imensamente a presença do Zara. Com certeza foi um bate-papo maravilhoso. Nosso operador de áudio. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora. Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais também. Siga o Murilo também nas redes sociais dele. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.